Olá, nós estamos iniciando o programa Assembleia Convida, aqui na TV Assembleia, e hoje estamos recebendo aqui a honrosa presença do professor de filosofia, professor Juliano Niklevics, que veio hoje fazer um debate sobre a situação do professor categoria O, da rede estadual de ensino, que é uma espécie de contratação extremamente precarizada, muito por conta da aprovação de uma lei aqui feita na Assembleia Legislativa em 2009, que foi a Lei 1093, que precarizou mais ainda a situação já muito difícil dos professores OFAs e ACTs. Nós temos aproximadamente hoje na rede estadual quase 50 mil professores nesse regime de contratação precarizada, que é um verdadeiro absurdo. Professores que têm os seus direitos reduzidos, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, e nós vamos debater hoje com o professor Juliano. É um professor que tem feito a luta aqui histórica no estado de São Paulo, em defesa da educação pública de qualidade, em defesa da valorização do magistério público. Juliano, muito obrigado pela sua presença, pela sua coragem, pela sua determinação de estar aqui expondo a situação do professor categoria O, até porque nós sabemos que os professores categoria O são oprimidos, né, são vítimas de uma verdadeira lei da mordaça hoje na rede estadual, são proibidos de se manifestar publicamente, mesmo a gente já tendo aqui aprovado o fim da lei da mordaça no estado de São Paulo, mas o professor categoria O continua numa situação muito difícil, inclusive no seu direito à liberdade de expressão. E você rompe com tudo isso, vem aqui mostrando a sua cara, falando de peito aberto aqui, denunciando as mazelas da situação do professor categoria O. Então, muito obrigado. Eu gostaria de ir perguntando para você qual que é a real situação hoje do professor categoria O dentro da rede estadual de ensino, no dia a dia, no cotidiano da sala de aula. Bom, muito obrigado, deputado. É um prazer estar aqui, é uma oportunidade muito boa de publicizar muitas coisas que a gente passa dentro da escola. Bom, o professor categoria O hoje, como você falou, é uma contratação que é da Lei 1093, né? E que foi uma forma que o governo do estado conseguiu fazer de precarizar um pouco mais a situação dos professores, né? O professor categoria O ele tem muito menos direitos do que os professores efetivos, né? Eu poderia citar aqui muitos direitos, como, por exemplo, o direito à falta se morre alguém da família, né? O professor categoria O tem direito a 2 dias, os efetivos têm direito a 8 dias. O professor categoria O, se ele tem algum ente familiar que ele está passando por alguma necessidade, está passando por alguma enfermidade, ele não pode acompanhar esse ente familiar, que é um direito do servidor público, né? Todo servidor público tem direito a acompanhar um ente familiar, tem direito a ficar de licença legal para poder acompanhar, e o professor categoria O não tem. E sem falar que o professor categoria O é um contrato tão precário que ele fica desempregado a cada novo contrato. Então, o professor categoria O, que o Estado, né, implementou aí, né, em 2009, ele faz com que o professor ele não tenha férias, ele tem uma férias de desemprego, né, porque a cada final de ano ou a cada 2 anos o professor categoria O tem que sair do Estado e voltar novamente. Isso com uma desculpa que o Estado tem para não fazer concurso, né? É muito interessante ver que nós somos 50 mil professores categoria O no Estado, né? Então, como é que uma lei que se propõe a suprir as necessidades de todos os alunos do Estado e uma lei que diz que é um professor contratado em caráter emergencial, né? Como é que ele pode ter tantos professores com tanto tempo de vínculo? Tem professor que está no Estado há anos, né? E é categoria O. Ou seja, o Estado faz uma política de que ele usa uma brecha na lei que permite contratação temporária, né, e emergencial, só que ele, na verdade, contrata constantemente, né? É um professor efetivo que faz o mesmo trabalho do efetivo, só que ele é precarizado. Só que ele tem menos direitos, ele tem menos direito à licença, tem menos direito a faltas médicas. Ele não pode, por exemplo, professor Juliano, utilizar o hospital do servidor público Exatamente. estadual. Se ele adoece, ele precisa fazer uma consulta médica, ele não, mesmo ele sendo um servidor público, porque ele faz parte da rede estadual de ensino, Sim. ele não pode ter acesso ao hospital do servidor público, é isso? Sim. Ele tem que ou ter um plano de saúde ou buscar a rede pública, sim, o SUS, é isso que acontece? Exatamente. Ele é tão precarizado, a condição de trabalho do professor é tão precarizada que ele tem uma condição salarial menor também, né, do que os professores estão na rede há muito tempo.
e ele é obrigado a pagar um próprio plano de saúde, né? Ou então está sujeito às precárias condições Mas de é saúde. difícil para o professor pagar um plano de saúde, um professor categoria O, não é, Juliano? Muito Porque difícil. o salário é muito baixo, então Muito ele difícil. fica exposto a uma Olha, situação... Na verdade, Janás, eu acho que é impossível, né? Porque você pega aí o salário base do professor e divide ele pelas suas contas com alimentação, com transporte, e ter que pagar um plano de saúde é realmente, né, um absurdo. Foi negociado na greve, a gente fez uma greve aqui, né, no estado de São Paulo, uma greve muito forte, muito boa, apesar do governador e do secretário do Herman não terem aceito várias das nossas propostas. A gente estava pedindo, né, um reajuste salarial de 38%, e ele negligenciou tudo isso. Foi negociado que o categoria O agora teria acesso ao Instituto de Saúde do Hospital do Servidor Público, ao IANSP. IANSP, exatamente. E aí, só que até agora isso não foi oficializado. Até agora o projeto de lei nem chegou aqui na Assembleia Legislativa. Nós aprovamos aqui um projeto de lei, Juliano, só que ele foi vetado pelo governador. Mas após a greve que vocês realizaram, o governo voltou atrás por conta da pressão do magistério. Foi uma greve importante essa que pressionou o governo. Mas ele ainda não cumpriu ainda o acordo. Aliás, esse governo não cumpre muito os acordos. Nem a base do governo aqui confia muito no governo Alckmin. Reclama, fala que não dá para confiar na palavra do governador Geraldo Alckmin. Mas, de qualquer forma, o projeto de lei não deu entrada ainda na Assembleia Legislativa para garantir a utilização dos professores categoria O do Hospital do Servidor Público. Mas, além desse tópico que você citou, do professor não poder ter acesso ao Hospital do Servidor Público, ao IANSP, o professor também, categoria O, não tem acesso à Previdência Pública. Ele não pode ter contribuição com a SPPrev, com a São Paulo Previdência. Ele é encaminhado para o regime geral da Previdência, embora seja um servidor público. Em tese, ele deveria também ter acesso à Previdência Pública. Então, o que eu pergunto, professor Juliano, é se... Olha, o professor não pode utilizar o Hospital do Servidor Público, professor categoria O. O professor categoria O não tem acesso à Previdência Pública, como os outros professores. Isso aí desmotiva o professor. E mais uma coisa, Juliano, uma outra questão, tem essa que você já citou, que é a questão da quarentena, que é um verdadeiro absurdo, né? Tem a quarentena de 40 e a de 200 dias, são duas quarentenas aí, né? Sim. Isso aí, como que fica a motivação desse professor sabendo que você vai trabalhar só durante, no máximo, 1 ano ou 2 na rede, depois você perde o vínculo com a rede, com os alunos. O professor se sente humilhado, se sente desestimulado por conta de todas essas questões colocadas? Olha, deputado, essa pergunta é muito importante porque a estratégia política do governo Alckmin, né, e do PSDB sempre foi tentar desmoralizar os professores perante a sociedade. E uma forma dele conseguir desmoralizar os professores é dividindo os professores para que eles não consigam se organizar, né? Então, essa implementação dessa lei que divide os professores em categorias, categoria O, F, é uma lei que funciona nesse sentido, funciona para fazer os professores se dividirem. Existe uma divisão dentro da escola, né? Apesar dos professores darem a mesma aula, trabalharem da mesma maneira, né? Existe uma divisão dentro da escola do professor que é categoria O e do professor que é efetivo. Então, existe essa diferenciação quando os alunos veem o professor, quando o diretor trata com o professor categoria O, ele é muito mais negligenciado, ele é muito mais pressionado pelo diretor do que o professor efetivo, né? O diretor sabe, seja ele designado, né, ou não, ele sabe que o professor efetivo tem muitos direitos. Agora, ele sabe que o categoria O ele pode fazer o que ele quiser. Então, isso é uma estratégia do governo para fazer com que ele tenha mais poder sobre os professores, para fazer com que ele possa dominar, né, os professores e ir moldando a categoria de professores como ele bem entende. Como você falou, é tão absurda essa situação que os professores categoria O, eles vivem uma realidade de pressão, né, o tempo todo. Então, seja da dirigente de ensino, seja do próprio diretor. Então, eles estão sempre no limite, né? Por exemplo, tem vários professores categoria O que tiveram seu contrato iniciado, né, no ano passado, e esse contrato deveria durar 1 ano, só que a lei permite que ele seja prorrogado para mais 1 ano, ou seja, pode durar até 2 anos. Só que os direitos que esse professor tem são por contrato, não são por ano. Então, os direitos a faltas médicas,
as faltas justificadas, que ele teve algum compromisso, ele tem esse direito estendido também para esse segundo ano. Então, muitos professores saem da rede, são demitidos da rede, são muito pressionados, porque não conseguem manter um contrato precário desse. Eu arrisco dizer até que esse precário, que esse contrato não tem histórico na nossa nação, né? Porque acho que no Brasil inteiro não existe um contrato mais precário que o do categoria O. Até em estados que o professor ganha muito menos, né, do que aqui, que tem um piso mais baixo, o contrato categoria O é um tipo de contrato que submete o professor a um trabalho muito desgastante, né, com sobrecarga de aula, com desmoralização perante os professores, perante os próprios colegas, porque ele está sempre ameaçado de ser mandado embora. E ele fica estigmatizado também na escola. Ele é vítima do preconceito, de uma discriminação, também. porque... Existe, porque todo mundo sabe quem é o categoria O e quem é o professor efetivo, né? Então, o professor efetivo, ele tem mais liberdade, né? Então, na verdade, o governo Alckmin, ele faz o quê, né? E não é só o Alckmin, né? O governo Serra, todo o histórico do governo tucano aqui em São Paulo, ele sempre tem esse histórico de dizer que a culpa da educação em São Paulo é do professor. Então, ele fez um contrato, né, chamado categoria O, que é justamente para dizer que o professor não merece ter todos os direitos que ele tem como efetivo, e se ele for um mau professor, porque a culpa da educação é do professor, então se ele for um mau professor, ele vai ser mandado embora, né? Sendo que, na verdade, isso é um mascaramento, isso é uma maquiagem para tentar esconder as verdadeiras mazelas da nossa educação. O que você está colocando é que o professor é criminalizado e ele vira o bode expiatório da crise educacional. E o governo cria todo o mecanismo. A própria aprovação dessa lei, nefasta e danosa Lei 1093, ela veio nessa direção, porque ela instituiu a quarentena, instituiu aquela famigerada provinha, PUOFA, que é um absurdo, uma prova que nada prova, né, para tentar desmoralizar o professor e jogar a opinião pública, os pais de alunos, contra os professores. Então, eu acho muito importante que você coloque isso, né? Um processo de criminalização e o governo tenta eleger o professor como bode expiatório, culpado do fracasso escolar, da crise da educação, quando, na verdade, a culpa da crise é do próprio governo que não investe no magistério, que precariza as contratações. Um governo que mantém quase 50 mil professores num regime de contratação extremamente precarizado não é um governo preocupado com a valorização do magistério e muito menos com a qualidade de ensino, porque não só o professor categoria O é prejudicado, mas, sobretudo, os alunos da rede, né? Por exemplo, muitos professores, quando vence o contrato do professor categoria O, o professor entra na quarentena, não é isso? De 40 ou 200 dias e o aluno fica sem aula. Sem contar os professores que são demitidos e perseguidos, porque nós temos aqui denúncias, professor Juliano, de professores que participaram do movimento de greve agora, de reivindicação dos professores, no primeiro semestre, e foram perseguidos, foram inclusive demitidos. Muitos foram constrangidos e foram obrigados a não fazer a greve, porque foram ameaçados de demissão, quando, na verdade, o professor, mesmo categoria O, ele tem direito de fazer greve, de se manifestar criticamente, até porque a Constituição Federal garante isso. A Constituição Federal está acima da Lei 1093. O direito de greve, ele consta no artigo 5º da Constituição Federal e é um direito que foi conquistado historicamente pelos trabalhadores brasileiros e dos trabalhadores do mundo inteiro. É uma conquista trabalhista importante. Não tem sentido o professor categoria O ficar fora desse direito, porque ele é um trabalhador normal. Agora, nós temos notícias de que muitos professores categoria O, que romperam com esse medo e participaram das manifestações dos professores, mesmo da greve, foram depois perseguidos e demitidos. E é o seu caso, você, por exemplo, que participou, que não se curvou, que não, né, você foi recentemente também demitido por conta desse processo de perseguição política da rede estadual de ensino. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu caso. Você dá aula numa escola aqui na Brasilândia, de filosofia, em 2 escolas, na verdade. Você deve ter muitos alunos, muitas turmas. Então, você foi vítima desse processo político de perseguição e você está sendo prejudicado. E os seus alunos estão tendo aula? Qual a escola que você lecionava, né? Só para o telespectador entender a situação hoje dos seus alunos. Não, eu lecionava na escola Olinda Leite Sinisgali,
né, e Luísa Salete Junca de Almeida. Qual a diretoria de ensino? Diretoria Norte 1. Norte 1. E eu fui demitido agora, segunda-feira, né, segunda-feira passada, e foi um caso muito comum. E você fez greve? Fiz greve. Você participou da greve? Fiz greve do dia 19 de abril ao dia 10 de maio. E essa greve teve uma característica muito peculiar, que ela foi muito incentivada pelos professores categoria O, né? Ao contrário do que a gente estava esperando na greve. Inclusive, só fazendo uma parte, um dos temas da pauta da greve de reivindicação era professor categoria O, que se reveja esse tipo de contratação. Sim, claro, pelo fim, né? Pelo fim desse tipo de contratação, pela anulação dessa lei aí 1093. Isso. E a gente negociou muitas pautas da greve que ainda não foram cumpridas, como a gente já falou. Só que é muito interessante que teve muitos professores efetivos, né, que entraram em greve, mas a maior parte, né, dos professores da massa da greve era de categoria O. O que é um exemplo claro de como que esse professor está precarizado, né? O professor categoria O, ele está revoltado com a situação né, de trabalho que ele se encontra. Então, o meu caso é só mais um caso entre muitos, né, no estado de São Paulo inteiro, e que quanto mais a gente divulga isso, mais a gente está conhecendo esses casos, né? Então, eu fui demitido agora nessa segunda-feira, depois do meu contrato ter sido prorrogado do ano passado para esse ano, e eu estar no estado desde março do ano passado. E aí a alegação é isso, né, que eu não cumpri com a minha obrigação contratual. Só que o Estado, ele na verdade é muito hipócrita, né? Porque a dirigente de ensino fez um documento dizendo que eu não estava quebrando o contrato, que eu não cumpri com a minha própria obrigação, só que ela esqueceu de dizer que eu fiquei 4 meses sem receber. 4 meses? 4 meses sem receber. Então, eu além de ter feito greve, né, o que é um elemento muito importante, tem que ser levado em consideração, os professores que fizeram greve, todos eles foram pressionados, todos eles sofreram assédio moral. Muitas escolas, a grande maioria das escolas que tem diretores designados, ligaram para os professores para falar para eles irem para a escola, porque eles poderiam perder o contrato, porque o contrato categoria O não pode ter falta, né? Inclusive a própria diretoria de ensino não sabia, né, o que fazer com esses professores, porque eles estavam na greve e não podia pôr falta no sistema, a diretoria de ensino não sabia o que fazer. Ela teve que dar um jeito lá no sistema, porque o próprio contrato impede um direito constitucional, né, do professor fazer greve. E muitos desses professores sofreram muito assédio moral, mas continuaram na greve. Muitos não continuaram também, porque não querem perder o seu emprego, porque viram que sofria, né, que tinha, né, esse risco. Muitos professores colegas meus falaram que queriam muito participar da greve, que estavam muito empolgados com a greve, mas estavam sendo muito pressionados, que o diretor vinha falar no ouvido, que o diretor ligava e falava que não podia entrar em greve. Então a realidade é essa, né? A realidade do professor categoria O, e na verdade o Estado fez isso pensando nisso, né? O Estado fez essa política para o categoria O pensando em fazer o professor ficar com medo, porque ele sabe que o efetivo pode fazer greve, que ele não tem perigo. Agora o categoria O fica com medo, e isso faz com que a categoria se divida e não consiga se organizar. Você levantou uma questão aí que é uma questão tenebrosa, assim, e extremamente agressiva a você e aos professores. Você disse que ficou 4 meses sem receber o seu salário. Né? Quer dizer, quem não cumpriu, na verdade, a obrigação contratual foi o próprio governo, o próprio Estado. Como que o Estado deixa de pagar o professor durante 4 meses, depois ele vai cobrar o quê desse professor? É um absurdo total, isso é um contrassenso. Eu sei que a sua situação ela é representativa do que vem acontecendo na rede, de vários professores que ficam meses sem receber o seu salário. Você citou aí, você ficou 4 meses, que já é um absurdo. Tem professor que fica mais 5, 6 meses. É comum na rede. É um desprezo muito grande para o professor. Ó, Janase, é comum na rede você ouvir relatos quando você entra na escola ou quando você está no dia a dia escolar, de professores que falam assim, chegam na mesa da escola, chegam lá na sala dos professores e falam assim, estou tentando me aposentar há 3 anos e não consigo. Né? Eu estou para receber minhas férias de 2 anos atrás e não consigo. Eu entrei agora na escola, me disseram que é normal ficar 4 meses sem receber quando você entra. E os professores acabam naturalizando isso, né? Eles acabam achando que o sistema funciona assim, que isso não é uma pressão política, que isso não é uma pressão administrativa do governo, e eles acabam achando que é assim porque é comum. Só que o absurdo, o caos, não pode ser comum, né? Isso aí é uma brutalidade contra o professor, que trabalhador hoje, que tem um salário que é considerado um salário alimentar, né?
que serve para suprir as necessidades básicas, como ele pode ficar 4 meses sem receber? Né? Então, é uma forma de brutalidade, é uma forma violenta de tratamento com os professores e que o Estado acha que é dessa maneira que ele soluciona os problemas do nosso ensino. Então, eu mesmo, para citar o meu caso, que é um símbolo de vários professores, né? Porque isso acontece com muitos professores, eu mesmo fiquei 4 meses sem receber e do 3º para o 4º mês sem recebimento, eu fui notificado que eu estava sendo demitido, né? Por ter quebrado o contrato por falta. Então, isso é um absurdo, né? Como é que o Estado não consegue cumprir com a sua própria obrigação, né, de salário e ele ainda demite um professor acusando ele de descumprimento contratual? Então, eu acho que a contradição maior aí que você citou e que eu acho que é muito importante frisar, que qual é o objetivo da escola? Né? Qual é a prioridade da escola? São os professores, são os diretores, é a dirigente ou são os alunos? Eu vejo, do meu ponto de vista pedagógico, que são os alunos. Só que parece que a dirigente não vê assim. Porque todos os professores categoria O que são demitidos, eles ficam sem aula. Né? Os alunos ficam sem aula. Então, eu fui na minha escola ontem, fui na minha escola hoje, e os meus alunos estão sem aula de filosofia. Né? Muitos alunos entram às 7 da manhã, saem muitas vezes 10 horas, 9h30, 11 horas, porque não tem professor na rede. E porque agora eles estão sem mais... Ainda mais, menos né, um professor. A sua disciplina, que é uma disciplina que tem poucos professores hoje, porque é uma disciplina que foi introduzida recentemente na rede estadual, no ensino médio, que a obrigatoriedade da filosofia, da sociologia também. Ou seja, os seus alunos, por conta dessa medida nefasta do governo estadual, dessa Lei 1093, serão prejudicados já no vestibular. Lógico que a filosofia tem uma importância fundamental na formação do pleno exercício da cidadania do aluno, mas também é um conteúdo cobrado no vestibular. O seu aluno vai prestar vestibular agora no final do ano. Exatamente. E não vai ter os conteúdos básicos, as informações para responder as perguntas de filosofia por conta dessa irresponsabilidade e essa leviandade do Estado, do governo estadual. Quer dizer, o professor Juliano sem aula aqui, perseguido, demitido, porque fez greve, porque lutou para melhorar a educação, e do outro lado os alunos sem as aulas de filosofia. É um crime contra a educação estadual, contra os alunos e contra os professores categoria O. Não, é uma contradição que o governo não quer enxergar, mas é uma contradição muito clara. Porque os alunos, aliás, sabem disso e estão se organizando no meu caso. Né? No meu caso, eles estão fazendo abaixo-assinado. Eu até trouxe aqui muitos abaixo-assinados aqui dos meus alunos. São várias folhas, são centenas, né, de assinaturas e tudo mais. Mostrando que, bom, por que a dirigente de ensino, ela não ouve, né, antes de demitir um professor, seja ele categoria O ou não ouve a explicação dos alunos, né, não ouve a opinião dos alunos. Porque isso é muito importante, né? A gente tem um modelo de educação que é tão verticalizado, já vi dessas apostilas que a gente recebe, né, que você tem que seguir, né, como se fosse uma cartilha da época da ditadura militar. Ela é tão verticalizada que os alunos não têm a mínima importância, parece, para esse sistema educacional. Né? Eles estão fazendo vídeos de apoio, eles fizeram uma comunidade lá no Facebook, fizeram abaixo-assinados, por quê? Eles querem ter aula. E o pior disso tudo, deputado, é que cria para a sociedade uma sensação e uma ideia de que a culpa da educação são dois culpados. Né? O governo quer jogar isso para a sociedade. Ou é o aluno que não tem vontade de aprender, porque hoje ninguém mais tem vontade de aprender, né? Dizem isso, né? Porque hoje o aluno só quer pensar né, em outras coisas, ou então o professor que não quer trabalhar. Né? Só que quem está na realidade da escola todo dia sabe que não é nenhuma coisa nem outra. Sabe que o professor quer muito trabalhar e ele trabalha demais, esse é o problema. Né? Todos os professores da rede hoje, eles acumulam um cargo tanto com prefeitura quanto com escola particular, porque eles têm que pagar as próprias contas. Então, é um absurdo o Estado tentar jogar para a sociedade essa retórica, né? E às vezes alguns professores até caem nessa retórica dentro da escola e acabam entrando numa briga contra os alunos, achando que eles estão contra os alunos, sendo que não. Né? Os alunos também são vítimas desse sistema, assim como nós. Né? Então, isso aí é uma precariedade muito grande. E no caso da greve, eu acho que o problema se expande ainda mais, porque, como você falou, é um direito constitucional. É um direito garantido pela Constituição e eles estão sendo perseguidos. Eu fui perseguido politicamente, né? Eu sou militante político, eu tentei, né, organizar os meus alunos para ir para a greve também, e o Estado sabia disso, e a dirigente de ensino sabia disso, e eles me perseguiram. Né? Isso é claro, porque logo em seguida da greve,
eu ainda sem receber, né, do 3º para o 4º mês, eles me notificaram que eu estava sendo demitido, não querendo assumir a sua responsabilidade em me pagar. Depois que eu me defendi, né, expus o abuso que era isso tudo, aí eles me pagaram parte desse dinheiro, né, que eles estavam me devendo. Mas para muitos professores, eles continuam devendo ainda meses e meses. Né? Professores categorial, por exemplo, tem um caso do professor Roberto, né, que é da subsede Lapo Oeste, ele fez meia greve, né, o que a lei de greve permite, né, fazer meia greve, mas tem que considerar a greve. E a dirigente de ensino não considerou greve, porque acha que ele faltou, que ele não fez greve. Ora, mas ele não foi na escola exatamente no período, do dia 19 ao dia 10 de maio. Só que a dirigente de ensino considera que ele faltou, né? E isso acontece muito, tanto com o Roberto lá da Lapo Oeste, também quanto o Fernando lá do Colégio Hélios, o Pedro. Então, são muitos casos, né? Entendi. Juliano, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, voltaremos dentro de alguns instantes, continuando com esse rico debate sobre a situação de precarização da contratação do professor categoria O da rede estadual de ensino. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, hoje recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia o professor Juliano Niklevics, professor de Filosofia da Rede Estadual de Ensino, que está dando uma grande contribuição aqui para o debate da situação precarizada de contratação e de trabalho dos professores categoria O. E essa situação de precarização foi feita a partir da aprovação da nefasta e danosa Lei 1093, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, registrando o professor Juliano, que eu votei contra. Nós fizemos obstrução a essa lei, fizemos todo um movimento aqui contra a aprovação, mas a base do governo aqui é muito grande e aprovou a lei. E é uma lei que tem prejudicado imensamente, não só os professores, categoria O, mas também os alunos, que por conta da quarentena, que é imposta por essa lei, duzentena, quarentena, os alunos ficam um bom período sem aulas de várias disciplinas. E no momento ainda que o Estado não consegue contratar os professores, você está acompanhando, já disse também que a situação é tão grave na rede estadual de ensino, principalmente do ponto de vista salarial, que ninguém mais quer dar aula na rede estadual. Então, tem muitas escolas, uma boa parte da rede não tem os professores contratados, faltam professores, né? Além dos muitos professores faltam por conta de doenças do trabalho, os professores estão adoecendo na rede estadual de ensino, são obrigados a tirar licenças médicas, os professores estão por conta das precárias condições de trabalho, tirando licenças para tratar da saúde mental, da saúde física, os professores estão adoecendo com síndrome do pânico, com depressão, com doenças emocionais. É uma situação extremamente grave e o Estado ainda mantém essa situação de precarização da contratação do professor categoria O. Se a situação já era precarizada, nós temos quase 100 mil professores OFAs, ACTs na rede estadual de ensino, agora com a criação do professor categoria O, nós temos a precarização dentro da precarização. E, professor Juliano, você tem dado uma grande contribuição para esse debate, você está aqui fazendo um debate de peito aberto, mostrando a cara, porque os professores da rede estadual têm medo, porque são perseguidos. Tem a lei, embora a gente tenha, como eu disse, já votado o fim da lei da mordaça, mas na prática ela continua em vigor na rede estadual de ensino. Mas você está aqui fazendo esse debate abertamente, tem um movimento que vocês estão organizando, você até trouxe também uma camiseta mostrando, se você puder explicar para o telespectador esse movimento do professor categoria O. Sim, a gente está com uma campanha que é para tentar mostrar para todo mundo que o professor categoria O, ele é um professor tão precarizado e ele não tem trabalho diferente, né, dos outros professores. Então ele tem que ser, todo mundo tem que ter, né, essa bandeira de somos todos categoria O, porque eu acho que os professores efetivos, eles sabem da nossa situação, eles sabem da nossa precarização, só que eles já conquistaram, né, um patamar um pouco superior do que o nosso no que diz respeito ao seu contrato, né, ao seu cargo. Só que é uma necessidade urgente a gente ter essa luta pelos 50 mil professores que estão precarizados no Estado. Né? Não é pouca gente, viu, deputado? Porque esses professores são geralmente professores novos, são professores que já estão no Estado aí pelo menos há 1, 2 ou 3 anos, só que são professores que continuam sendo categoria O e continuam sendo ameaçados diariamente pela dirigente de ensino, pelo diretor.
Então a gente está começando uma campanha pelo coletivo de professores novo, chamado, né, Educadores Juntos, que somos todos categoria O. Ou seja, todos os professores são categoria O. Se o professor tem direito, todos têm que ter. Então a gente está lançando essa campanha aí para ver se a gente consegue, agora até na paralisação do dia 30 agora, né, 30 de agosto, vai ter uma paralisação muito, muito forte aí de todas as categorias, de várias categorias, e a gente vai estar com essa campanha muito forte aí de Somos Todos Categoria O, pelo fim do contrato do Categoria O para o ano que vem, né? Eu acho que a principal meta que a gente tem nessa campanha e nesse movimento é fazer e mostrar para a sociedade, pressionar o governo a acabar com esse tipo de contrato, porque é um contrato desumano. Nós, professor Juliano, só para você saber, do telespectador também, o nosso mandato entrou já, desde a época em que a lei foi aprovada em 2009, logo após a aprovação do projeto e a sanção pelo ex-governador José Serra dessa lei, em 1993, nós entramos com pelo menos 2 projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa para modificar a Lei 1093, para que ela fosse totalmente alterada, que não houvesse mais quarentena, que é um absurdo, que não houvesse mais essa famigerada prova, que nada prova. Prova é para ter concurso público. O professor, se for realizar uma prova, ele tem que ser efetivado. Agora, essa prova, ela teve um intuito ideológico e político para tentar criminalizar o professor e desmoralizar a categoria. Então, nós apresentamos esses 2 projetos. Nós também fomos à Justiça, né, através de uma ação, fomos ao Ministério Público, na verdade, pedindo que o Ministério Público entrasse com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa lei, porque nós sabíamos dos efeitos perversos dessa legislação, que ela iria prejudicar uma boa parte do magistério estadual, como você está confirmando, como também e, sobretudo, a própria rede, os próprios alunos, que você tem colocado aqui. Os seus alunos hoje estão sem as aulas de filosofia, e você querendo lecionar, mas não pode. Não, se me permite, deputado, é tão descabida essa lei, né, que o governo implementa esse modus operandi que o governo trata a educação, que eu, por exemplo, fiz a prova, foi uma prova como se fosse um concurso, né? Foi uma prova tão organizada quanto? Pela VUNESP, tão difícil quanto, com milhares de professores participando, só que não tem peso de concurso. Então, qual é a intenção do governo em fazer uma prova, mobilizar vários institutos, várias organizações para se organizar, para pagar taxa, gastar dinheiro público, para fazer uma prova? No caso lá tinham né, 80 questões, né, uma prova demorada, uma prova típica de concurso mesmo. Era um concurso, só que era um concurso para contratar a categoria O, o que é um absurdo, o que é com certeza ilegal. Então, o que a gente reivindica, que é uma reivindicação histórica, é que se faça concurso, né? Tem que ter concurso. Em vez de realizar a prova, para o professor fazer a prova, aquela prova não valer de nada, porque no final falta professor no Estado. Quem faz a prova e passou vai entrar no Estado. Quem faz a prova e não passou também vai entrar, porque falta professor, né? O Estado não dá conta, né? A situação é tão precarizada que o professor hoje não está mais com interesse em dar aula no Estado, muitos deles, né? Tanto a prova disso é que os cursos de licenciatura nas principais faculdades públicas e privadas são os menos concorridos, são os menos procurados, porque a magistratura, né, e a licenciatura não é uma carreira que atrai, né, nenhum profissional. Então, o governo contribui para esse cenário precário fazendo isso, fazendo uma prova de concurso que, na verdade, não serve, que não tem valor de prova de concurso, que tem valor de contratação temporária, de contrato precário. Isso é um crime, né, e a gente fica muito grato pelo seu mandato que está aí já fazendo isso já faz bastante tempo, e a gente sabe que você entra com vários recursos e com vários pedidos para se anular esse tipo de atrocidade. A gente, pelo menos algumas pessoas enxergam isso, porque a base do governo aqui do PSDB não faz nada nesse sentido, né? Ô, Juliano, então, uma outra questão, vocês que são professor categorial, estão nesse processo de precarização, dentro da própria precarização de contratação e também de condições de trabalho, né? Por exemplo, vocês também são vítimas da superlotação de salas, que é uma grande mazela hoje da rede estadual de ensino, da superlotação de salas, da violência nas escolas, dentro e fora, do não cumprimento também da lei do piso nacional salarial, no que tange o ponto da jornada do piso, que não é, imagina, o governo estadual, o estado mais rico da federação, que tem a maior rede de ensino,
não respeita a Lei Federal 11.738, que determina que 1/3 da jornada seja destinada para o trabalho extra-sala. O professor tem que ter um tempo para preparar as aulas, para fazer leituras, para preparar as avaliações, para corrigir as avaliações, mas o Estado de São Paulo não respeita a legislação federal, uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, foi sancionada, logicamente, pela Presidência da República, foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Essa lei é violada, é agredida aqui no Estado de São Paulo. O governo Alckmin aqui é um governo fora da lei em relação a essa questão. Você acha importante que o professor tenha um período remunerado para a preparação das aulas, para ele poder se preparar, porque o trabalho intelectual exige uma preparação. O professor não pode só dar aula, ele tem que se preparar, se investir na formação. Como que você vê essa questão, você que está na rede, no dia a dia, no cotidiano? Superlotação, violência e essa lei da jornada do piso. Olha, essas três deputado, questões. essas três questões são muito importantes, porque isso aí baliza totalmente a qualidade da aula que a gente vai ministrar, né? Tem muita gente que não percebe que essas questões, que são desrespeitos, né, que são ilegalidades que o Estado comete com a escola pública, elas norteiam muito mais a qualidade do ensino do que a questão de qualificação do próprio professor, como o Estado sempre coloca, né, que os professores muitas vezes não são preparados. Por quê? Porque eu já ministrei aula em salas que tinham mais de 55 alunos, né? Eu tenho colegas do interior que já ministraram aula, que dão provas em salas, que eles comentam, que eu falo assim, eu fui dar uma prova e não tinha espaço na sala. Então, eu tive que colocar os alunos enfileirados do lado de fora, né? Então, é uma brutalidade, né? E o fato de você não ter respeitado a lei do piso, né, a jornada do piso, que concede 1/3 da jornada para preparação de aula, é uma brutalidade, porque o professor fica condenado a ficar na sua casa, né, no seu momento de descanso, né, ou no final de semana, madrugadas, corrigindo provas, estudando, preenchendo diários, o que faz uma brutalização intelectual, né, e física, né, desse profissional. Então, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente não chega aí a 25%, a 20%, a 23% desse tempo destinado à preparação de aula, sendo que a lei exige que seja mais ou menos 33%, né, 1/3. Então, é uma forma que o governo faz também, né, uma forma ilegal que o governo tem de fazer com que a educação piore. Parece que esse é o interesse da educação, né, desse governo, né, fazer com que a educação piore e fazer com que os alunos fiquem sem aula. Um outro exemplo que você citou, né, e que é muito importante, é que os categoria O, né, junto com os professores efetivos, eles fazem o mesmo trabalho, né, eles não têm uma diferenciação. E é por isso que é muito importante o projeto de lei, né, para você suspender, né, essa lei 1093, porque constitucionalmente todo mundo que tem o mesmo trabalho tem que receber e tem que ter o mesmo contrato, né? Não pode ser tratado diferentemente pelo mesmo trabalho, né? E é isso que o governo faz, né? Juliana, a situação é de precarização mesmo. Tem uma questão que eu não esqueci de levantar aqui e fazer a pergunta. O professor categoria O, ele tem direito ao vale-refeição também? Ele tem direito a um vale coxinha, né? É o vale coxinha. Que a gente chama aquele de vale de R$8, aquele valor de 8, que até ontem era de R$4. Aumentou recentemente, não foi? Que aumentou recentemente. Ele tem direito ao vale coxinha. Na verdade, os professores usam esse dinheiro muitas vezes para complementar ali no orçamento mensal, porque ele é mínimo, né? Muitas vezes os professores, aliás, chegam no final do ano e nem percebe que não tinham recebido esse dinheiro, porque, enfim, né, é tão pouco que você não percebe. E tem também a questão depende da jornada, não é todo professor que recebe. Professor. Se exceder um determinado número de aulas, ele não recebe mais o vale coxinha. Exatamente. É importante que o telespectador saiba que um professor categoria O, mesmo um professor efetivo, recebe do governo estadual um vale-refeição de apenas R$8. Por isso que os professores denominam esse vale-refeição de vale-coxinha. Vale-coxinha. É importante frisar isso, porque um governo que trata a educação paga um vale-refeição, vale-coxinha de R$8 para o professor, que mantém uma lei funcionando em vigor, a Lei 1093, que precariza o contrato dos professores, que deixa milhares e milhares de alunos sem as aulas de várias disciplinas por conta de um regime de contratação. Não é um governo
preocupado com a educação no estado de São Claro. Paulo, não é isso? Um governo que não cumpre a lei da jornada do piso, um governo que mantém as salas superlotadas. É um governo que não pretende investir na educação estadual. Isso acho que você colocou muito bem essas questões. E Juliano. tem uma questão que é muito importante, o deputado, que o governo ele mente para a sociedade, né? Porque ele joga uma imagem para a sociedade de que ele está, por exemplo, teve uma matéria que eu li recentemente que diz que o governo vai aumentar para 42,2% o salário do professor. Né? E daí a pessoa lê, né, essa matéria e acha que, meu Deus, né, então, né, o professor está reclamando de barriga cheia, vai aumentar 42%, só que na verdade é uma mentira, né? Porque são várias gratificações que o governo faz. O governo faz um programa de bônus, que é um programa brutal. Né? Ele bonifica escolas que passam mais alunos. Né? Isso é uma coisa horrível, porque isso gera um clima dentro da escola de combate. Por quê? Porque tem muitos alunos e diretores que sabem que o bônus, ele vai chegar na escola, dependendo da nota que o aluno tirar, né, no IDESP, e dependendo de quantos alunos que a escola aprova. Então, fica uma briga para ver se a escola aprova mais alunos, só que isso não garante educação. E é por isso que a gente tem um sistema hoje que temos quase 50%, 60% de pessoas que são consideradas analfabetos funcionais, né? Que não conseguem muitas vezes, né, interpretar um texto. Por quê? Porque vão passando. E o Estado, para fazer muito mais estatísticas para fora, para os órgãos, né, internacionais, ele pressiona o professor dizendo que vai dar um bônus para a escola que aprovar mais aluno, né? E aí o professor e a direção se sentem né, intimidados, né, a aprovar mais aluno, e com isso recebe o bônus. Então ele joga na questão salarial, na questão financeira, para fazer com que os alunos saiam da escola sem saber tudo que eles deveriam saber. E você citou uma questão importante, que é essa crítica que nós fazemos também do governo atrelar a bônus. Primeiro que nós somos praticamente contra essa política de gratificação, de bônus salarial. Nós defendemos o quê? Nós defendemos investimento no salário base, que haja aumento real de salário, que o professor tenha um salário base, um salário digno, que ele não precise de gratificação, de bonificação. Agora, para piorar a situação, essa bonificação ela é atrelada ao desempenho da escola e dos alunos. Se o aluno vai mal, o professor não recebe a bonificação. Só que não se leva em conta nessa avaliação mais geral, institucional, que nós temos outros fatores, a estrutura da escola, das famílias, quantidade de alunos por a questão sala de social, aula, a questão econômica dos alunos, a superlotação de salas, a falta de material didático escolar. falta de material. As escolas da rede estadual não têm sala de leitura, não tem sala de informática, não tem estrutura nenhuma, não tem laboratórios. Então, o aluno também vive numa situação extremamente precarizada, que ele não vai ter um bom desempenho, não depende só dele e do professor. Mas, enfim, atrelar o bônus ao desempenho da escola, ao Saresp e aos todos os índices é um verdadeiro absurdo. Não, tem uma coisa, deputado, que eu sempre falo, que a escola ela funciona só na ficção, porque na realidade ela não funciona. Todos os dados que o governo manda da escola já são precários, já são muito baixos, mas eles ainda são fictícios, né? Porque eles são piores, são muito piores. Exatamente. Então eu sempre dou um exemplo que quando eu entrei no Estado foi uma coisa surpreendente. Né? Eu entrei no Estado, era final de março, né? E aí os meus alunos estavam sem aula de filosofia, de fevereiro a março. Só que aí não existe uma política no Estado, como tem falta de professor, que esses alunos eles vão, né, para essas estatísticas como se eles tivessem tido aula. Ou seja, vão chegar nos documentos oficiais que os alunos tiveram aula de filosofia, sendo que eles não tiveram. E aí todo mundo acha que o aluno não se dedica, que o aluno não sabe, que o aluno não faz por merecer, só que na verdade ele não teve aula. E quando teve aula, foi uma aula precária, por quê? Porque tem 55 alunos dentro de sala, porque tem aluno fazendo prova no corredor, porque tem professores que estão dividindo a sua aula em dois, né? Tem que dar aulas em duas salas muitas vezes, porque tem falta de professor e tudo mais. Então isso é uma realidade que a sociedade muitas vezes não conhece, mas que é muito importante, esse é meu principal objetivo também, tentar divulgar e publicizar isso o máximo para que a sociedade perceba que a culpa do erro e da miséria educacional não é dos professores. Sabe? Isso aí é uma coisa muito importante. A culpa da miséria educacional é do governo. É da forma que o governo estrutura a nossa escola, bonifica os professores, ameaça os professores, superlota as salas, paga mal os professores. Então a gente tem que começar a entender também a educação desse ponto de vista. Muito bem. Juliano, nós estamos já aqui praticamente com o nosso tempo esgotado.
rapidamente aqui, eu quero só comentar que você citou a questão salarial. Foi aprovada uma lei aqui em 2011, que foi a lei que parcelou um reajuste salarial dos professores em 4 anos, que nem cobre a inflação de cada período, que é um verdadeiro absurdo, que foi o que você citou. Quero colocar claramente que você tem toda a razão, não houve nem reajuste salarial. Na verdade, é propaganda enganosa que o governo tem feito, dizendo que deu um reajuste de 42%. Ele parcelou em 4 anos, ou seja, com a inflação e com a dívida que ele tem com o magistério do passado, desde 1998, que o professor não teve reajuste de salário, nem aumento real. Incorporou bonificações. Sem contar isso que você já denunciou da incorporação de gratificações. Mas eu quero, encerrando aqui, queria que você mostrasse rapidamente, Juliano, de novo a camiseta da campanha do professor categoria O, para a gente resolver essa situação no estado de São Paulo. Muito importante aqui que o telespectador tenha acesso. Juliano, eu quero agradecer a sua participação aqui, você que veio de peito aberto, veio aqui com muita determinação para denunciar aqui a situação dos trabalhadores, dos profissionais da educação, do regime de contratação, de precarização do professor categoria O. Muito obrigado, Juliano, pela sua presença.